Acostumados ao ambiente do hospital, os alunos de medicina encontraram um cenário diferente ao chegar na penitenciária de Ribeirão Preto. Acompanhados de professores, o primeiro passo foi conhecer o local onde vivem mais de 1.600 presos. Para a maioria, um momento de grande expectativa. Eu estava com uma vontade muito grande de vir aqui conhecer, porque eu acho que essa experiência é única. Muitos alunos nunca vieram no presídio, então a gente mostra como funciona, como é a rotina, como eles dormem, comem e depois a gente faz o atendimento. Até para eles entenderem um pouco como é a situação deles. Então é difícil orientar um paciente a fazer dieta ou caminhada que vive na rua ou que está dentro do presídio. Na enfermaria, eles recebem as primeiras orientações e analisam os prontuários. Divididos em grupos, eles começam os atendimentos. Então começou há 2 dias atrás isso. Antes não tinha nenhuma queixa, não estava sentindo nada. A consulta pode incluir uma variedade de exames e, ao final, antes de prescrever os medicamentos, professores e alunos discutem os casos. Neste novo cenário de ensino, eles têm a possibilidade de lidar com situações e doenças pouco comuns em seu cotidiano profissional. O cenário do sistema prisional permite ao aluno se deparar com situações de doenças agudas, de doenças transmissíveis, mas também de doenças crônicas. Como existe esse confinamento, então doenças infecto-contagiosas às vezes se torna questão de catástrofe, então se alguém tem uma infecção respiratória que passa para os outros, então uma grande quantidade também vai se contagiar por ela, né? E algumas outras doenças, como por exemplo, às vezes a sarna, que é uma coisa que a gente não vê muito lá fora, acontece aqui devido às condições de higiene ou alguma coisa assim. Se a gente for parar para pensar, 1.600 pessoas confinadas, muitas vezes tem problemas muito maiores do que cidades de pequeno porte, considerando uma população masculina, enfim, com seus problemas próprios. Apesar de estarem em uma penitenciária, a relação médico e paciente é como em um hospital. Para mim, isso foi a principal lição aqui, que eu sou médica, eu vou cuidar da saúde dele, independente do passado dele. A iniciativa de levar os estudantes de medicina para prestar atendimento na penitenciária foi do coordenador da unidade de emergência do Hospital das Clínicas, Antônio Pazin. Preocupado com a segurança de outros pacientes e funcionários dos postos de saúde, quando os presos eram encaminhados para consultas, ele procurou saber por que o atendimento não era realizado na própria penitenciária. E aí eu fui questionar a polícia sobre os riscos que isso poderia ter, o que a gente poderia ajudar para evitar. E eles falaram, o senhor não poderia fazer uma visita para ver o que é, porque nós temos tudo para atendimento, só não temos médico. A alternativa, então, foi criar uma disciplina optativa para os alunos do 4º ano de medicina. E o interesse surpreendeu. Dos 100 alunos, 30 participaram. Eu tinha um pouco de receio no começo, eu admito, mas a gente vê que a organização é muito grande e eles precisam muito do atendimento da faculdade aqui dentro. Do ponto de vista médico, os alunos descobriram que não há tantas diferenças entre um paciente hospitalizado ou preso. Coloca um soro na veia de um paciente para você ver o quanto você algema ele na cama. Ah, professor, mas é só isso. Não, lá dentro tem horário para comer, horário para dormir, horário para trancar a célula, horário para tudo. Tem todo um ritual. Mas no hospital não é assim. Tem horário de servir a refeição, tem horário de almoçar, tem horário de desligar a televisão, tem horário de visita, tem horário para tudo. Os atendimentos aqui na penitenciária são realizados 2 vezes por ano. Apesar dos inúmeros benefícios, a frequência ainda é considerada pequena. Por isso, a ideia agora é ampliar o projeto. Uma das propostas, ainda em fase de estudos, é utilizar a telemedicina para envolver o maior número de alunos e pacientes. Com a nova tecnologia, médicos e professores poderão, de dentro do Hospital das Clínicas, orientar o atendimento na penitenciária. Uma vez que os estudantes ou pós-graduandos e residentes estejam inseridos aqui na unidade, eles possam então ter a retaguarda através então de teleconferência ou usando as ferramentas da tecnologia nas possíveis dúvidas que surgirem e para ter uma resolução maior dos problemas que aqui a gente encontra. Lembrando que a maior parte dos problemas que a gente atende são muito simplesmente resolvidos aqui mesmo. Como qualquer trabalho tem o seu ponto de risco, tem suas vantagens, tem suas desvantagens, tem os cuidados que você tem que ter, mas não é por isso que a gente não pode se envolver e pode ajudar.
Esse lugar pode ser uma escola para que a gente, assim como os bichos que ficam muito tempo presos em gaiolas, precisam de uma reabilitação para viver na natureza, nós humanos, que nos tornamos uma ameaça biológica a esse planeta, também precisamos nos reeducar para estar em contato com o meio que a gente tem que viver, que é a natureza. Esse lugar pode ser isso. Muito obrigado. Na esquina da Rua Augusta com a Caio Prado ficam os terrenos conhecidos como Parque Augusta. Depois de muitos anos de reivindicações dos moradores aqui da região, a criação oficial do parque foi autorizada por uma lei sancionada no fim de 2013. Mas assim que a lei foi publicada, os portões foram fechados. Não, eu perco emprego. Ninguém está ocupando isso? Não, o espaço está vazio, só tem eu e mais coisa direto. Agora sabe o que é isso, tio? O prefeito de comércio não paga? Vocês sabem por que o parque está fechado? O malandrão disse que é por causa do prefeito, né? Bom, eu ouvi dizer, na verdade a gente até pegou um panfleto outro dia dizendo que a prefeitura tinha autorizado a virar um parque, mas que o dono ainda estava meio uma confusão e aí eles decidiram fechar por enquanto. Você costumava frequentar quando era? Todo dia. Tenho cachorro, a gente vinha andar com os cachorros, final de semana, o pessoal vinha andar, fazer corrida, passear. E como era aqui dentro? Eu moro aqui perto, você quer ir lá ver? Vamos lá. Olha, esse pedaço aqui, que tem essas ferragens no chão, serão todos no estacionamento. No meio desse bosque aqui tem umas trilhas, dá para andar, é super gostoso, tem um lugar para sentar. Mas então a região ela já era usada como um parque? Já era utilizada como um parque. Se você viesse aqui no sábado de manhã, a quantidade de gente passeando, fazendo piquenique, andando com os cachorros, correndo, fazendo exercício, era assim, bem grande, né? Era a área de lazer que a gente tinha aqui. Você conhece algum projeto para essa área? Olha, tem a Associação de Amigos do Parque, que eles já tinham alguns projetos em andamento, e eles estão com planejamento, tem várias ideias para a administração do parque. Há mais de 40 anos se luta pela transformação desse espaço num parque público, né? Tendo em vista que existem cerca de 400 árvores que estão inclusive tombadas pelo patrimônio histórico, pelo patrimônio público, e constituem realmente de fato um patrimônio da cidade, né? Então nós não temos necessidade de prédio, nós temos necessidade de verde, nós temos necessidade de área permeável. Se foi sancionada a lei, por que ainda não virou parque? Passado menos de 15 dias, ele veio com uma argumentação de que a prefeitura estava sem recursos, né? E em função disso ele estava suspendendo temporariamente, ou pelo menos talvez até em definitivo, qualquer ideia de desapropriação, qualquer ideia que implicasse na indenização. Isso incluía o Parque Augusta. Nós acreditamos que é uma decisão absolutamente política e não é financeira. Na verdade, se ele quiser realocar verbas de qualquer outra secretaria, é absolutamente possível fazer isso. A prefeitura vai dar entrevista para a gente? Então, não. Entrei em contato com a assessoria da prefeitura, pedi que eles pudessem indicar alguém lá da prefeitura para dar entrevista para a gente, para falar com a gente sobre a situação. Mandei as perguntas por e-mail, liguei várias vezes e a resposta foi essa. Prezada Luísa, sobre sua solicitação, a última informação que temos é tudo que está no decreto publicado no Diário Oficial no dia 24 de dezembro de 2013. Esse decreto do dia 24 de dezembro é, na verdade, a lei que autoriza a criação do parque, mas não fala qual seria a verba destinada, de onde eles tirariam e nem como isso seria feito. É uma luta que ela tem vários rounds, né? A sanção da lei que possibilita a criação do parque, não criou o parque, mas possibilita, é um desses embates. A nossa proposta é a autogestão, ou seja, as pessoas vão gerir o parque com o apoio do poder público. Mas como funcionaria essa autogestão? Tudo é discutido em assembleia e feito a partir de construção coletiva. E eles vão executar os projetos. Qual a ideia desse muro que vocês criaram aqui? Bom, esse muro é um muro de colheita dos desejos das pessoas que passam aqui pelo parque, que moram no entorno ou que passam aqui. As construtoras vão dar entrevista pra gente? Então, entrei em contato com as duas, nenhuma quis dar entrevista presencial e deram uma resposta por e-mail. Mas eu vi aqui na matéria da Folha que tinha uma proposta do Antônio Cetim, né, presidente da incorporadora Cetim,
de criar o parque em 80% do terreno, desde que fosse concedido autorização para a criação de 2 torres de 100 metros de altura. Eles confirmaram isso por e-mail? Confirmaram, essa é a proposta deles. Eles fariam o parque, financiariam o parque e o parque seria mantido com o dinheiro do condomínio. Pelo que eles falaram, seria um parque aberto, mas o terreno seria ainda particular. É uma necessidade que ele seja público, como um parque, mas tudo isso depende do único fato de que os 2 terrenos sejam desapropriados. Não necessariamente precisa ter essa verba. Existe a transferência do potencial construtivo aéreo, ou seja, num terreno em que essa construtora já tem um projeto, mas que ela tem um limite de altura a ser respeitado pelo zoneamento, ela pode trocar esta área aqui por o direito de construir mais andares lá. Isso é uma operação que existe e que é muito praticada. Chama transferência do potencial construtivo aéreo. Você querer dar imóveis de 70 milhões de reais, ou menos que seja, para o incorporador, é demais. Eu acho que o que você tem que fazer, esse dinheiro, inclusive, ele serviria, se fosse destinado a parques, para fazer no mínimo uns 10 parques maiores que aquele parque por várias partes da cidade. Eu acho que a solução é ruim, eu acho melhor um acordo entre a incorporadora, a prefeitura e os moradores, de modo que tenha o prédio e o parque. Pew, pew.